Olá família Life, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Michael Ribeiro, sou idealizador da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística e Coaching, que é hoje o maior centro de excelência humana do Brasil, a maior escola para desenvolvimento de habilidades, competências para quem quer atingir um maior índice de sucesso nas suas vidas. E neste vídeo eu quero falar um pouco com você sobre um momento muito importante do nosso ano de trabalhos, que é o meio do ano. O meio do ano, ele é o momento de maior quantidade de transformação que acontecem para os nossos alunos aqui na EBPNL. Por qual motivo? Porque é exatamente agora, no meio do ano, que acontecem os dois principais processos evolutivos da EBPNL, que é, primeiro, treinamento ROI, que é o Realizando o Impossível, que é o ROI Sub-Zero, o ROI de meio de ano, que é onde as pessoas vêm para esse treinamento para enfrentarem todo o seu sistema de crenças, desconstruir as suas crenças e construir novas e poderosas crenças. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre todo esse processo. E também é no meio do ano que nós vivemos o processo da formação no Agente de Mudança e Transformações, que é o AMT, Agente de Mudança e Transformações, que englobam os três principais treinamentos da EBPNL, os três principais cursos de formação da EBPNL, que é o Practitioner em Programação Neurolinguística, o Programa Expert Coaching e também a formação em Hipnose Prática. O meio do ano, ele marca um momento de muita transformação. Por quê? Porque é o momento desses dois cursos, onde a pessoa começa de um jeito agora no começo do ano e ela, quando chega em dezembro e termina a formação AMT, por exemplo, ela é outra pessoa. E ela tem a oportunidade de começar um 2018, fazer um 2018 totalmente diferente. Então, esse vídeo, ele é um vídeo especificamente desenvolvido, criado, essa aula nossa de hoje foi criada para quem quer transformar os seus resultados de amanhã, mas entende que a transformação dos resultados de amanhã começa hoje, começa agora. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como nós construímos sucesso, como as pessoas constroem os seus fracassos, quer entender como tudo isso funciona e passar no final desse vídeo a ter um poder de intervir em todo esse processo muito maior, fique comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa nossa aula de hoje, que é como construir o sucesso. Como pessoas de sucesso desenvolvem as habilidades para ter sucesso e como as pessoas fracassadas funcionam para que elas sejam fracassadas. A diferença entre perdedores e vencedores. Nós vamos falar sobre isso nessa nossa aula de hoje. Vamos iniciar então essa nossa aula entendendo melhor como é que nós formatamos, como é que nós criamos sucesso ou fracasso nas nossas vidas. Vem comigo aqui para o quadro que eu quero te explicar mais sobre pensamentos gerarem sentimentos que geram comportamentos e que geram resultados o tempo todo. Quero que você entenda isso graficamente. Vem comigo. Nós temos aqui os pensamentos. E os pensamentos o tempo todo, eles geram os nossos sentimentos. Essas bolinhas não estão muito redondinhas, mas tá tudo bem, dá para você entender. Pensamentos geram sentimentos o tempo todo. Tudo que nós sentimos é subproduto do que nós pensamos. Temos nós consciência disso ou não? Não importa. Se você se sente bem, é porque dentro da sua mente estão acontecendo um bom fluxo de pensamentos. Se você se sente mal, é porque dentro da sua mente o que você está pensando são pensamentos que não estão te trazendo bons resultados nas suas emoções. Nós vamos falar mais disso. Então, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos o tempo todo. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, se você pensa em coisas boas, você se sente feliz, seu comportamento provável é sorrir. Por quê? Porque você pensa em coisas boas, sente boas emoções. Sentimentos são subprodutos de pensamentos. Comportamentos são subprodutos de sentimentos. Se você pensa coisas boas, você se sente bem, seu comportamento provável é sorrir. Mas, por exemplo, se você pensa coisas não muito possibilitadoras, você é uma pessoa que normalmente põe foco naquilo que não é bom da vida, nos desafios da vida, que todos têm, mas algumas pessoas põem foco no positivo, outras põem foco no negativo. Vamos imaginar que você é dessas pessoas que colocam foco mais no negativo. Então na sua mente passam pensamentos que não são tão possibilitadores. Naturalmente, os seus sentimentos também não são tão possibilitadores. Por consequência, os seus comportamentos muitas vezes não são os que você quer.
A maioria das pessoas quer mudar muitos comportamentos porque tem a noção de que comportamentos constroem resultados, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Só que não é mudando comportamentos que você muda a sua vida, porque comportamento é subproduto de sentimento, que é subproduto de pensamento. E nós vamos entender como tudo isso funciona. Mas se você pensa em coisas ruins, você se sente mal e o seu comportamento natural é, por exemplo, sei lá, chorar ou ficar triste, ter comportamentos que não são adequados. Se eu penso de maneira positiva, sinto emoção positiva e tenho comportamentos bons. Por que é importante se entender que o tempo todo nós pensamos, geramos sentimentos, geramos comportamentos? Porque os nossos comportamentos, eles geram todos os nossos resultados. Então, tudo que você vive na sua vida hoje, que tudo que você tem, seja nas áreas da sua vida, seja na sua saúde, se os resultados que você tem na sua saúde física não são bons, o problema é o resultado? É claro que não. O problema são seus comportamentos. A pessoa muitas vezes fala, não, vou para uma academia, vou começar a fazer uma aula na academia. Vai 2, 3 meses, não vai mais, não consegue alterar o resultado. Por quê? Porque mudar comportamentos não resolvem os nossos problemas. Porque comportamentos são subprodutos de sentimentos, que são subprodutos de pensamentos. Não importa qual resultado que você tenha na sua vida, ele é sempre subproduto desse processo. Pensamentos gerando sentimentos, gerando comportamentos e produzindo resultados. Os resultados, eles só podem ser de 2 tipos. Não existem 3 tipos de resultados, só existem 2 tipos de resultado. Primeiro tipo de resultado se chama sucesso. Segundo tipo de resultado se chama fracasso. O que você pensa o tempo todo geram seus sentimentos, que geram seus comportamentos, que geram seus resultados. Que tipo de resultados? De sucesso ou de fracasso. Então, se você na sua vida estiver, por exemplo, querendo mudar a sua saúde física, se os seus resultados de saúde física são de uma pessoa fracassada, qual é o problema que você está tendo? Onde estão os seus desafios? Na sua forma de pensar. E daqui a pouco nós vamos entender mais sobre isso. Mas é na sua forma de pensar. Pessoas de sucesso pensam como pessoas de sucesso. Então as pessoas que têm uma saúde física que está realmente bacana, que é aquela pessoa que está totalmente satisfeita com a sua autoestima, com a sua autoimagem, que é subproduto do peso seu corporal, por exemplo, que ela se percebe como uma pessoa de sucesso. Sucesso é um resultado de um processo. Essa pessoa pensa como pessoas de sucesso pensam. Se os seus resultados na área de saúde física não são como você gostaria, são resultados de uma pessoa fracassada, por qual motivo você está fracassado nessa saúde da sua vida? Por causa da sua maneira de pensar sobre alimentação e sobre saúde, ok? Vamos pegar outro exemplo aqui. Se você pegar a saúde de prosperidade financeira, por exemplo. Se você não tem todo o dinheiro que você gostaria de ter, toda a disponibilidade que você gostaria de ter, toda a prosperidade financeira que você gostaria de ter, se você está aqui no mundo dos medianos ou dos fracassados, se os seus resultados financeiros são de pessoas fracassadas, onde está o seu problema? É no resultado? É no comportamento? É no sentimento? É claro que não. Os seus problemas estão aqui, nos seus pensamentos. Se você não tem a grana que você gostaria de ter, se você não tem, ou pelo menos não está construindo massivamente um caminho de prosperidade, se você está vivendo algum tipo de fracasso no mundo das finanças, o seu problema é onde? A sua maneira de pensar. Você tem uma mentalidade, você provavelmente tem um mindset de pessoas fracassadas. Por quê? Pensamentos, a maneira sua de pensar sobre dinheiro gera fracasso, sobre negócios gera fracasso, sobre empreendimento gera fracasso. Se você pegar uma pessoa bem-sucedida no mundo dos negócios, no mundo das finanças, ela tem sucesso por um acaso? Não, a menos que ela tenha jogado na Mega Sena. Todas as outras pessoas que têm sucesso na sua vida profissional, que têm sucesso financeiro, que são líderes de alta performance, são empresários, são colaboradores que estão num nível dentro da empresa, que são muito bem remunerados, enfim, se você tem prosperidade financeira, se você é uma pessoa de sucesso, se os seus resultados de prosperidade são de pessoas de sucesso, é porque você tem uma mentalidade, vou escrever aqui, mentalidade de sucesso. Você pensa de uma maneira estruturada para gerar sucesso, tá? Então,
Todas as vezes que você quiser ter sucesso, aonde você vai intervir? Nos comportamentos, nos resultados, nos sentimentos? Não. Você precisa mudar os seus pensamentos. Michael, eu estou tendo um fracasso nos meus relacionamentos amorosos. Os meus relacionamentos amorosos não são bons, as coisas não acontecem, são sofríveis. Se você não gosta dos seus resultados, aonde você tem que mudar? O seu pensamento. Não importa em qual área da vida é. Se você tem sucesso, é por conta da sua maneira de pensar, porque pensamentos geram sentimentos, geram comportamentos e geram resultados. Se você está tendo algum tipo de fracasso na sua vida, ou se os seus resultados aqui, ele está no mundo do mediano, que é o resultado parecido com o de todo mundo. Mediano, se você pegar a palavra medíocre no dicionário, você vai encontrar mediano. Mediano é um medíocre, é aquele povo que está no meio da massa, tá? Então, se o seu resultado ele é muito parecido ao de todas as pessoas, vamos falar aqui especificamente, caiu a tampinha, mas está tudo bem. Se o seu resultado, especificamente na área de prosperidade financeira, por exemplo, ou de relacionamentos amorosos, não importa qual é a área, ele não é o que você gostaria de ser, você está com um problema na sua maneira de pensar. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. De sucesso ou de fracasso o tempo todo. Isso aqui não tem nada a ver com se você acredita ou não acredita nisso. Isso é assim, é simples assim. O tempo todo os nossos pensamentos, o que a gente pensa, determina o que a gente sente, que determina como nós nos comportamos, e os nossos comportamentos determinam os nossos resultados, de sucesso ou de fracasso. Nós construímos os nossos resultados de sucesso ou de fracasso dependendo do que existe no mundo dos nossos pensamentos. E aí talvez você esteja se perguntando ou com desejo de me perguntar, mas Michael, e como nós construímos os nossos pensamentos? Entendi, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Se eu penso em coisas boas, eu me sinto feliz, o meu comportamento é sorrir. Se eu penso em coisas tristes, me sinto triste, meu comportamento é chorar. O que mais que nós podemos dar de exemplo? Vamos imaginar que você tem um filho e esse filho ou filha está indo muito bem na escola, por exemplo. E aí você começa a pensar, você está lá no seu carro indo para o trabalho e você começa a pensar no quanto trabalho você já teve com esse filho, quantas coisas você fez desde que ele era pequenininho e ele foi crescendo e agora ele está indo muito bem na escola, de repente está lá terminando o ensino fundamental ou talvez está indo na faculdade e está indo super bem. Você fica pensando nisso há algum tempo. O seu sentimento que vai vir aqui é de orgulho. É natural que você tenha um comportamento, por exemplo, de ligar para o seu filho nessa hora e papai ou a mamãe está te ligando apenas para te parabenizar. Parabéns pela pessoa que você se transformou, né? E quando você estiver com esse filho, qual que vai ser o resultado desses comportamentos? O resultado de você ter um relacionamento amoroso, gostoso, agradável. Tudo por quê? Porque você pensou de maneira positiva na sua relação com o seu filho. Pensou nas qualidades do seu filho, sentiu orgulho, teve um comportamento de ligar e de elogiar, de mandar uma mensagem, papai, mamãe está muito satisfeito com como você vem funcionando, daqui a pouco vocês vão estar juntos e a interação de vocês vai ser muito boa. Sucesso, né? Então, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos o tempo todo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que não está gostando muito da sua atividade profissional de hoje em dia, por exemplo. Então aí chega domingo, você começa a imaginar, você começa a pensar que, poxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir resultados, mas eu não gosto mais daquela empresa, eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que eu faço. Então esse pensamento é normal que começa a gerar em você, por exemplo, um sentimento de ansiedade ou, por exemplo, de frustração. E aí você frustrado, qual que é o seu comportamento? É estar enérgico para fazer aquilo que você precisa fazer? É claro que não. É normal você estar letárgico, sem vontade e não ter bons resultados e começar a fracassar financeiramente. Por quê? Porque aquilo que você faz, quando você pensa nisso, isso não é mais agradável. Então você pensa no teu trabalho. Estou imaginando aqui no nosso exemplo que você não gosta do seu trabalho. Estou imaginando não, estou dando um exemplo de uma pessoa que não gosta do trabalho dela. Ela pensa no trabalho, se sente frustrada, tem comportamentos ambúlicos, que nós chamamos, né, dentro da PNL, ou seja, sem muita motivação, né, e aí os resultados são bons? São excelentes? É claro que não, vão ser resultados fracassados. Então, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados, de sucesso ou de fracasso o tempo todo. Michael, eu entendi isso, faz todo sentido, é assim
Isso aqui é a nossa mentalidade, o seu jeito de pensar é a sua mentalidade. E tem gente que é simples assim, tem mentalidade de sucesso para tudo que vai fazer. E tem gente que é simples assim, a mentalidade hoje está construída para ter fracasso em tudo que vai fazer. Não importa se são os relacionamentos amorosos, não importa se é a relação familiar com os familiares, não importa, por exemplo, se é a prosperidade financeira, não importa se é a sua saúde física, não importa. Tem gente que está programado, daqui a pouco a gente vai falar disso, programado para ter resultados medianos, igual de todo mundo ou muitas vezes até pior que isso, né? Que é realmente pessoas que fracassam miseravelmente. A maioria sim. E tem algumas pessoas que têm uma estrutura de pensamentos que criam sentimentos, comportamentos e resultados de sucesso. E nós vamos entender agora como intervir. Né? Talvez você esteja se perguntando, mas Michael, então do que são compostos os pensamentos? Porque eles geram todos os meus resultados, todos os meus sucessos e todos os meus fracassos. Eu preciso desesperadamente entender como então são compostos os pensamentos. E é disso que nós vamos falar agora. Então vamos entender como nós construímos, como os nossos pensamentos são construídos. Os pensamentos, eles rodam em cima de um tripé. São 3 os componentes principais dos nossos pensamentos. Vem comigo. Primeiro componente dos nossos pensamentos se chama crenças. Se chamam crenças. O seu sistema de crenças, ele faz parte, um dos pés dos nossos pensamentos são as nossas crenças. Crenças dizem respeito a tudo que você viveu no seu passado. Desde o momento do seu nascimento, nós fomos sendo ensinados coisas pelo papai, pela mamãe, pelos educadores, pelas nossas próprias experiências de vida. Nós fomos construindo muitas crenças. Crenças que para algumas poucas pessoas são crenças possibilitadoras, e a maioria de nós são pessoas que são, a maioria dos seres humanos são um poço de crenças limitantes. Então as crenças, elas podem ser de 2 tipos, elas podem ser possibilitadoras ou elas podem ser limitantes. Então os seus pensamentos têm uma das bases no seu sistema de crenças. O que é uma crença? Crença, por exemplo, é alguém falar assim, cara, por que você não abre uma empresa? E aí você de repente fala, é muito difícil abrir uma empresa, dá muito trabalho. Ter funcionários, por exemplo, pagar aquele monte de impostos, tem que arrumar um lugar e depois você tem que estruturar toda a empresa. O que você está falando aqui? As coisas que você acredita sobre ser empreendedor. Crenças, nesse caso, limitantes. Para outras pessoas, em algum momento alguém disse para ela, ou ela imaginou, cara, vou ser um empresário, vou ser um empreendedor. E ela começou a construir, ela tinha boas crenças. Não, é desafiante, mas é possível. Eu já conheço várias pessoas que conseguiram empreender, eu também vou conseguir. Opa, agora crenças possibilitadoras. Esse tipo de pensamento, eu vou conseguir, eu dou conta, deixa comigo. Se tiver mais alguém no mundo que consegue, eu também consigo. São bons pensamentos, sim ou não? Eu imagino que você respondeu sim. Vão trazer bons sentimentos para essa pessoa? Pessoa que ela vai começar um negócio, por exemplo, e ela tem crenças possibilitadoras sobre ser empreendedor. Essas crenças vão influenciar os seus pensamentos? É claro que sim. Como que essa pessoa com crenças possibilitadoras sobre empreender, por exemplo, ela vai se sentir? Vai se sentir motivada. Qual vai ser o comportamento? Vai ser realmente fazer tudo que precisa ser feito para que ela possa construir aquele negócio. Por exemplo, se no nosso exemplo aqui é uma pessoa que quer ser empreendedora. E ela vai ter resultados? É claro que sim. Se ela tiver boas crenças e boas programações, que nós vamos falar daqui a pouco, ela vai ter sucesso inegociavelmente. Agora, se ela tiver crenças limitantes, essas crenças limitantes vão interferir nos pensamentos? É muito difícil, eu vou fazer, mas eu não sei não se eu consigo. A pessoa já entra sendo um poço de crenças limitantes. Mas lidar com funcionário é muito difícil. E funcionário, as pessoas só pensam neles. Né? E isso aí, quando manda um funcionário embora, ele bota você no pau, ferra a sua vida. São crenças limitantes que vão interferir nos seus pensamentos. Seu sentimento vai ser de grande motivação? É claro que não.
que nem eu disse, talvez essa pessoa até faça, mas ela vai fazer mal e porcamente. E aí, os comportamentos delas vão ser realmente energéticos, de enfrentar tudo que tem que enfrentar para fazer? Ela vai fazer o que der para fazer. Quando a gente faz o que dá para fazer, os resultados não tem como ser diferentes. Eles são resultados medíocres, medianos, que é onde está a massa. A maioria de nós, preste bastante atenção porque isso é importante, a maioria das pessoas que você conhece, todos os resultados da vida da pessoa, não importa a área, estão aqui, ó, no meio dos medianos e fracassados. A maioria, apenas de 3 a 5% dos seres humanos da Terra tem sucesso. 95% dos seres humanos da Terra moram no lugar comum. Moram, que eu digo, tem a sua vida no lugar comum. É mais ou menos o mesmo salário, são relacionamentos mais ou menos, uma saúde bem mediana, lida com família e sociedade de maneira mediana. Tá por aqui, ó, 95%. É a massa, tá? Quem que se diferencia disso? Quem tem, primeiro de tudo, então, crenças possibilitadoras. Agora, a gente vem de um sistema de crenças extremamente limitantes, tá? Por qual motivo isso aqui é importante? Por qual motivo estou falando tanto sobre crenças? Porque crença é o primeiro grande componente da criação dos pensamentos. Agora eu quero que você entenda que os pensamentos, eles são criados também não só pelas crenças, mas eles são criados também pelas nossas programações mentais. Programações mentais é o segundo grande bloco de informações que moram nas nossas mentes. Então nós acreditamos que somos capazes ou não acreditamos que somos capazes. Temos um centrilhão de crenças, a maioria limitantes e algumas possibilitadoras. Quem tem mais crenças possibilitadoras gera mais sucesso. Quem tem mais crenças limitantes gera mais mundo comum e fracasso. Isso inegociavelmente. Por quê? Porque crenças interferem nos pensamentos, que geram sentimentos, comportamentos e resultados de sucesso ou de fracasso. Programações mentais. O que são as programações mentais? Vou dar um exemplo de uma programação mental simples. Nós temos dezenas, centenas, milhares de programações mentais. Vou dar um exemplo simples. Você acorda de manhã e vai escovar os dentes, por exemplo. Você precisa pensar sobre escovar os dentes? É claro que não. É como se você tivesse um programinha dentro da sua mente, que você desse um play nesse programinha e ele rodasse o software, a programação mental de escovar os dentes. Então você coloca a escova de dente, coloca a pasta, escova os dentes. Você faz praticamente os mesmos movimentos todas as vezes. Você enxágua a boca, talvez escove mais um pouquinho, enxágua a boca, limpa tudo, se seca e terminou. Terminou essa programação mental. E aí você entra em uma outra programação mental. Por exemplo, tomar café da manhã. E aí você sai do seu quarto, vai do seu banheiro, vai para a sua cozinha e outra programação mental roda. Preparar o café da manhã. Talvez você goste de uma banana com aveia, você vai amassar isso. Vamos imaginar que você faça isso quase todos os dias. Você toma o seu café mais ou menos de maneira parecida. É uma programação. Tomar café da manhã. Ela vai rodando, 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 daqui a pouco ela terminou. E assim sucessivamente, a maneira que você trabalha, a maneira que você ama, a maneira que você desenvolve resultados, a maneira que você se relaciona com as pessoas. Tudo nós fomos programados. Desde o momento do nosso nascimento, desde quando nós éramos bem pequenininhos, nós fomos registrando informações no nosso HD, e isso formou as nossas programações mentais. As nossas programações mentais é o segundo grande bloco de informações que compõem os nossos pensamentos. Então, todos os seus resultados de sucesso ou de fracasso, eles são influenciados pelas suas programações mentais. Pessoas muito bem programadas mentalmente têm mais sucesso do que pessoas que não foram muito bem programadas mentalmente. Elas são mais fracassadas, mais corriqueiramente fracassadas. Programas mentais, é importante que você entenda que são aprendizados. É tudo aquilo que você aprendeu. Aprendeu com quem? Aprendeu com o papai, aprendeu com a mamãe, aprendeu com os educadores, aprendeu com as suas próprias experiências. Da mesma maneira que nós adquirimos crenças e valores, nós adquirimos também programações mentais, ok? Então,
Os nossos programas mentais, eles entraram nas nossas mentes por um processo que nós chamamos de modelagem. Nós modelamos pessoas importantes pra gente. E nós funcionamos de maneira muito parecida com essas pessoas que são importantes. Porque nós usamos papai, mamãe, os amigos, os professores, os educadores como modelos. Modelamos essas pessoas. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não tem grande sucesso. É exatamente por isso que a grande maioria das pessoas são relativamente fracassadas na vida. Por quê? Porque se você for parar para olhar os nossos modelos, a maioria de nós não teve pais que tiveram relacionamentos extraordinários, relacionamentos amorosos maravilhosos, para que a gente pudesse modelar isso. A maioria dos nossos pais teve relacionamentos amorosos medianos, muitas vezes cheios de brigas, cheios de desconforto, muitas vezes faltando respeito, teve até pai e mãe que bateu muito e a gente acabou aprendendo tudo isso. Então nós aprendemos a ser quem somos com os nossos educadores, tá? E a maioria das vezes os nossos educadores não são pessoas de muito sucesso. Se você teve pai ou mãe, pessoas que te educaram, que são milionários, provavelmente você tem muita facilidade para fabricar sucesso financeiro, prosperidade. Tá? Por quê? Porque você aprendeu naturalmente com os seus modelos. Tá? Então hoje você pensa, sente, se comporta e tem resultados de sucesso. Por quê? Porque os seus programas mentais você modelou de pessoas de sucesso. Porém, 95% de nós não nasceu em berço de ouro. 95% de nós tem pais e mães simples, pessoas batalhadoras, trabalhadoras, e aí foi isso que a gente aprendeu, ser batalhador e trabalhador, e ficar aqui ó, no mundo dos mais ou menos, é o que a maioria de nós aprendeu. Então, as nossas programações mentais fazem parte da composição dos nossos pensamentos. É a segunda forma. Primeira forma são as nossas crenças. Segunda forma, como está aqui, são as nossas programações mentais. Ou seja, os modelos de funcionamento que nós copiamos dos nossos pais. Se os seus pais são pessoas boas, provavelmente hoje você é uma pessoa boa. Se os seus pais eram pessoas que de repente hoje talvez você não as considerasse pessoas tão boas assim, provavelmente hoje você se parece muito com elas. E isso não tem a ver se você gosta disso ou não, é assim e pronto. Por quê? Porque nós modelamos os nossos pais. Quando eu digo pais, entenda o pai que te criou, a mãe que te criou, muitas vezes é um avô, é uma avó, é uma pessoa da família, tá? Quando eu falar pai e mãe, entenda aquelas pessoas que te criaram. Nós copiamos os modelos mentais das pessoas que nos criaram e hoje nós somos muito parecidos com elas. Se nós copiamos os modelos mentais de pessoas de sucesso em todas as áreas da vida, nós hoje temos muito sucesso em várias áreas das nossas vidas. Se nós copiamos pessoas medianas, é isso que a gente é hoje, mediano, tá bom? Então, e tá tudo bem que é assim, porque dá para intervir, nós vamos falar disso daqui a pouco, ok? Agora, a terceira coisa que influencia na construção da sua experiência de vida é a interpretação do momento presente. A interpretação dos fatos, dos acontecimentos do momento presente é o terceiro tripé, é o terceiro pé do tripé que compõe a maneira como nós pensamos. Nós pensamos através das nossas crenças, que podem ser possibilitadoras, na maioria das partes é limitante, na maioria dos momentos é limitante. Os nossos pensamentos também são construídos pelas nossas programações mentais, tá? Que são os modelos mentais que nós copiamos de sucesso ou de fracasso ou de ser mediano, 95%, e também o que interfere nos nossos pensamentos é a nossa maneira de interpretar o presente, tá? Que aqui é onde entraria o conteúdo do poder do significado. O tempo todo nas nossas vidas coisas estão acontecendo e nós estamos interpretando essas coisas como possibilitadoras ou limitantes. Você vai pegar pessoas que passaram por grandes desafios na vida e essas pessoas olharam para esses desafios falando, cara, eu estou me ferrando, mas isso aqui vai me fortalecer e vai me levar lá para cima. E você vai ter pessoas que passam por desafios, por exemplo, e olham para aqueles desafios e falam, mas eu sou um coitadinho, mas quando eu era pequeno eu fui abusado, mas, e hoje são pessoas com baixíssimos níveis de resultados, né? Muitas vezes em depressão, vivem na base de remédio. Por quê? Porque a maneira de interpretar o presente não é boa.
tá bom? Então, nós interpretamos o momento presente o tempo todo. Você pode estar achando essa aula muito legal e o outro pode estar achando essa aula uma droga. E a aula é a aula, ela não é nem boa nem ruim. Quem faz dela uma aula que, uau, estou entendendo coisas fabulosas agora, entendi que o pensamento é criado a partir das minhas crenças, dos meus modelos e de como eu interpreto o passado. Quem é que escolhe se isso é bacana ou se isso não tem relevância? São as pessoas. Então tem gente que olha para todas as experiências do momento presente e as interpretam de maneira maravilhosamente bem positiva. E tem outras pessoas que não importa o que elas passem. Pode até ter uma vida boa. Elas acham que a vida não é boa, que a vida que é muito sofrida, que tudo é muito desafiante, que tudo é muito difícil, que ela não consegue, enfim. Nós interpretamos o momento presente o tempo todo. Nós damos significado para todas as coisas o tempo todo. Significados que nos impulsionam ou que nos limitam, tá? Então, a terceira maneira de você criar sucesso ou fracasso depende de como você foi treinado a interpretar o momento presente, da sua habilidade de dar significados para todas as coisas. Nós não vamos aprofundar isso aqui porque não é a ideia. Esse conteúdo, ele chama O Poder do Significado, está lá no Life Academy, se você quiser entender isso melhor, como nós fazemos para interpretar melhor os eventos e acontecimentos do momento presente de maneira positiva, que nos impulsione e não que nos limite, tá bom? Aqui a nossa ideia é trazer para você o aprendizado de como são formados os nossos pensamentos. Eles são formados pelas nossas crenças, pelos modelos mentais que nós copiamos dos nossos pais e pela nossa maneira de interpretar o momento presente. Esses três componentes criam os nossos pensamentos. Pensa de maneira a ter sucesso. Quem tem crenças possibilitadoras copiou padrões e modelos maravilhosos nas suas vidas, e quem desenvolveu uma habilidade ferrada de interpretar de maneira maravilhosamente bem as piores tragédias das nossas vidas. Essas pessoas aqui que têm tudo isso têm sucesso. Quem não tem tudo isso ou quem não tem algo disso é simples assim. São as pessoas que vão ser as medianas e fracassadas. Quando? Sempre. O tempo todo. Isso acontece o tempo todo, quer você goste disso ou não. Michael, então eu estou fadado a ser como eu sou, sempre do jeito que eu sou. Se hoje eu tenho resultados medianos nos meus relacionamentos amorosos, na minha vida financeira, na minha lida com a minha saúde, hoje eu me vejo aqui, Michael, de repente no meio dos medianos. Eu vou ser assim para sempre, porque assim é a minha maneira de pensar. É claro que não. É para isso que existe a Escola Brasileira de PNL. É para isso que existem tantos institutos de desenvolvimento pessoal. A nossa escola, ela foi exatamente criada para que a gente possa reprogramar as nossas mentes, né? Lá no começo do vídeo eu falava de um momento muito especial que nós estamos vivendo agora no meio de 2017. Por quê? Porque iniciam-se 2 treinamentos, um treinamento e uma formação, na verdade, que fazem uma intervenção extremamente profunda nessas 3 áreas aqui. Então, o treinamento ROI, ele é todo desenvolvido para o seu sistema de crença. São 3 dias que nós vamos passar inteirinho, emergindo, buscando de dentro do seu inconsciente todas as suas crenças limitantes, para que você possa tomar consciência delas, descobrir de onde elas vieram, onde você aprendeu essas crenças, que tipo de aprendizado elas te trouxeram, e você poder intervir, eliminar de uma vez por todas as suas crenças limitantes e instalar suas crenças possibilitadoras. Então, o treinamento ROI, ele foi exatamente desenvolvido para isso. Mike, eu quero fazer uma intervenção, não gosto mais dos meus resultados, eu não quero mais ser um fracassado, não quero mais ter resultados medianos. Tá tudo bem, vem com a gente, vamos reprogramar a tua mente. Onde? Em vários lugares. Você pode escolher, como eu disse, o meio do ano é um momento mágico. Por quê? Porque você tem o ROI, que é a reprogramação de todo o seu sistema de crenças, é onde você vai eliminar todas as suas crenças limitantes e instalar novas e poderosas crenças possibilitadoras. Por quê? Porque crenças afetam os seus pensamentos, que afetam os seus sentimentos, seus comportamentos, seus resultados o tempo todo. Então, será que é importante modificar crenças? É extremamente importante. Na verdade, é impossível ter sucesso com crenças limitadoras.
tá? Então, Mike, eu consigo intervir nisso? Consegue. O caminho que a EBPNL propõe, treinamento ROI, começa agora, daqui a alguns dias, tá? Aqui no meio do ano também, nós temos uma segunda intervenção, que não é um treinamento, é uma formação, que faz uma intervenção nestas duas facetas aqui, ó, que é o PNL, que é o AMT, o Agente de Mudança e Transformação, que são 3 cursos: Practitioner em Programação Neurolinguística, Programa Expert Coaching e também a formação em hipnose prática. Esses 3 cursos, eles trabalham exatamente esse bloco aqui. Para que você entenda um pouquinho melhor, a programação neurolinguística, ela é a ciência que estudou durante 40 anos a mente das pessoas de mais sucesso dos Estados Unidos e formatou o como elas pensam, como elas sentem, como elas agem para construir resultados. Formatou os modelos mentais da excelência humana. E é isso que nós ensinamos no PNL. Todos os modelos mentais. Lembra que nós aprendemos os nossos modelos mentais modelando papai, mamãe e outras pessoas? E é por isso que muitas vezes nós não temos sucesso, o sucesso que a gente quer. Por quê? Porque os nossos modelos são muito ruins. E o que é a PNL? A PNL é igual modelos de excelência. PNL durante 40 anos estudou os principais modelos de excelência, criou toda essa estrutura e hoje em 10 dias nós conseguimos ensinar para uma pessoa como ela usar a sua mente a seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana em busca daquilo que você interpreta como sucesso, tá bom? Dentro da programação neurolinguística, um dos principais aprendizados também que você vai ter é você aprender a reinterpretar a sua vida. As pessoas têm na cabeça que o sucesso não pode ser, o passado não pode ser mudado. E o passado pode ser mudado, sim. Não os fatos, mas a percepção dos fatos. E o que nos faz sofrer na vida, o que nos faz ter pensamentos limitantes, que geram sentimentos limitantes, comportamentos limitantes e resultados limitantes, o que gera isso não é o que aconteceu nas nossas vidas, é como nós percebemos o que aconteceu nas nossas vidas. E dentro do curso da formação da programação neurolinguística, nós vamos fazer uma intervenção muito grande na sua forma de interpretar o seu passado. Imagine que você pode reinterpretar o seu passado em 10 dias, consertar toda a sua linha do tempo, reprogramar a sua mente com novos modelos de pessoas de sucesso, aprendendo como pessoas de sucesso pensam, sentem, se comportam e atingem os seus resultados, podendo colocar isso na sua vida de uma forma rápida e extremamente sustentável, tá? Então, resumo da aula de hoje. Pensamentos geram sentimentos e comportamentos e resultados. De sucesso ou de fracasso? Quando? O tempo todo. Michael, dá para fazer uma intervenção na minha maneira de pensar? É claro que dá. Existem provavelmente muitos caminhos, talvez pela religião, pela oração, talvez, sei lá, lendo livros, talvez você fazendo uma caminhada através do mundo, uma coisa relacionada à espiritualidade, eu não sei, talvez existam muitos caminhos evolutivos por aí. Aqui na Escola Brasileira de PNL, nós utilizamos como caminho evolutivo a programação neurolinguística. Então, as nossas 2 intervenções, que começam agora, no meio do ano, para reconfigurar a sua mente, para que os seus pensamentos mudem, seus sentimentos mudem, seus comportamentos mudem, seus resultados mudem, esses 2 treinamentos se chamam ROI, Realizando o Impossível, e o AMT, o Agente de Mudança e Transformação. Então, o fechamento dessa nossa aula de hoje é um convite para você. Para que você esteja conosco, para que você se toque que o meio do ano é o momento mais importante para a sua evolução dentro do ano de 2017. Por quê? Porque você pode vir para o treinamento ROI e em 3 dias reconfigurar totalmente o seu sistema de crenças. 3 dias, não é 30 anos. É 3 dias. Reconfigurar totalmente o seu sistema de crenças e em 10 dias você reconfigurar toda a sua coleção de modelos de excelência, podendo passar a ter muito mais sucesso em todas as áreas da sua vida, muito mais rapidamente. Por quê? Porque agora você tem modelos de sucesso para seguir e não mais seguindo exatamente os modelos aos quais nós fomos ensinados a nossa vida toda, tá? Durante 10 dias, então,
programação neurolinguística, depois mais 4 dias você aprendendo a formação em coaching, no programa Expert Coaching, você aprendendo mais de 20 ferramentas de como você gerar resultado para você, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus colaboradores, para a sua empresa, para o seu negócio. 20 ferramentas de coaching para alta performance. É um bônus de quem vem para o AMT, de quem vem para a formação em PNL, ganha de presente a formação em coaching, que muda totalmente os seus resultados, e ganha também um segundo bônus, que é a formação em hipnose prática, que você vai entender como a mente inconsciente funciona. E isso vai te ajudar a saber como persuadir de maneira positiva as pessoas que são importantes para você. A você mesmo, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu chefe, seu colaborador, seus funcionários, seus liderados. Quando você entende como funciona a mente inconsciente, você passa a poder intervir de uma maneira muito positiva. Então, essa é a nossa aula de hoje, que é muito mais do que uma aula, é um convite para que você aproveite agora este momento do meio do ano, que são onde nós vamos iniciar as transformações agora, nós vamos terminar em dezembro, né? Como eu sempre digo, quero um ano diferente para o ano que vem, não vai dar para deixar isso para o ano que vem. A transformação que você vai colher em 2018, porque você mudou totalmente a sua mentalidade para 2018, ela começa agora, no meio de 2017. E essa nossa aula aqui é para te explicar um pouquinho do que talvez eu queira dizer para você o seguinte: se você puder, não perca não essa oportunidade. Porque passou o meio do ano, você pode até fazer o ROI no final do ano, só que o AMT é só na metade do outro ano, e aí você vai passar a ter resultados extraordinários apenas lá em 2019, e eu imagino que você, como a maioria de nós, não queira mais ficar perdendo tempo, ok? Michael, puxa, eu adoraria fazer o ROI, eu adoraria fazer o AMT, eu adoraria, como muitos estão fazendo os dois juntos, mas eu não tenho condições. Tá tudo bem. Se você não tem condições hoje, é importante que você continue consumindo os conteúdos do Life Academy. É importante que você continue estudando os conteúdos que estão lá dentro, que você coloque em prática isso na sua vida, que você volte para o treinamento Life como um anjo, trazendo alguém ou não, mas volte para se aquecer, volte para o Mindset Avançado que tem no domingo de manhã, que é uma workshop de 1h30 e não te custa nada, para que você vá melhorando a sua maneira de pensar, melhorando a sua maneira de pensar, e aí sim mudem os seus sentimentos ainda mais do que o que você já vem fazendo no seu caminho, mudem os seus comportamentos e mude também um pouco mais os seus resultados, para que amanhã você possa fazer essas intervenções. Então, Michael, adoraria fazer os dois treinamentos, o ROI, o treinamento ROI e a formação no AMT esse ano, mas não posso, tá tudo bem. O seu tempo é o tempo certo, continue se preparando com todos os materiais que nós já te provemos. Michael, se eu apertar daqui, se eu apertar de lá, eu consigo fazer esses dois treinamentos. Consigo fazer o ROI e consigo fazer o AMT também, passar esse semestre inteirinho, modificando totalmente a minha vida para que 2018 eu tenha realmente a vida que eu possa construir a vida que eu realmente mereço ter. Então vem, aperta sim, se precisar apertar um pouquinho de lá, um pouquinho de lá, aperta e vem. Porque como todos os outros treinamentos da escola, se chegar no final do ROI, e você achar que não valeu a pena seu investimento, a escola devolve o teu dinheiro. Se chegar no final do AMT, que é um curso que tem um investimento um pouco maior, e chegar no final do AMT e você achar que o treinamento não valeu a pena, nós devolvemos o seu investimento. O que acontece é que esse treinamento aqui, o AMT, por exemplo, que ele custa na faixa de 8 mil e poucos reais, parece um grande investimento, e não estou dizendo que é barato. Ao mesmo tempo, quando chega no final do primeiro final de semana, são 8 finais de semana esse curso, o AMT, que é da programação neurolinguística, o coaching e a hipnose. São 8 finais de semana. Quando termina o primeiro final de semana, a maioria das pessoas me dizem coisas do tipo: Michael, se fosse só esse final de semana, se não tivesse mais 7, se fosse só esse final de semana, o que eu aprendi aqui já teria valido o meu investimento. Tá? Então, tem um investimento vir para os treinamentos? Claro que tem. Se você somar o AMT e você somar junto com o ROI, passa de 11 mil reais ou chega perto de 11 mil reais. Então, tem um valor, tem um investimento vir para o treinamento? Claro que tem. Não existe almoço de graça. Na vida não existe almoço de graça. Tem um investimento? Tem. É na faixa de 11 mil reais, mais ou menos. Divide em 20 parcelas de 500 e pouco e vem. Se você puder vir, vem. Tem que investir? Tem. Tem um preço vir para o treinamento, para esses dois treinamentos? Tem. Mais ou menos 11, 12 mil reais. Tem um preço vir? Tem. Agora é o seguinte, é importante que você saiba o seguinte: tem um preço não vir.
A maioria das pessoas não faz essa conta. Quanto custa vir para o treinamento? Eu não sei, eu estou chutando aqui R$12.000 para esses 2 treinamentos. Você divide lá em 20, 24 parcelas de 400 e poucos reais, nem sente pagar, se você estiver podendo. Tem um preço vir? R$12.000. Vamos imaginar então que fosse 24 parcelas. E você vem, transforma a sua vida para sempre. A sua, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, da sua empresa, dos seus negócios, dos seus liderados, enfim. Transforma a vida de um monte de gente. Não acredita em mim? Pergunta para quem já fez. Para ver se tem alguém que não faria tudo de novo. Tá? Tem um preço vir? Tem um preço vir para o treinamento, para os 2 treinamentos. Agora, tem um preço não vir. E o de vir é fácil saber, são 24 parcelas fixas. Agora, quanto custa não vir? Não ter novos e poderosos modelos mentais dentro da sua mente para que você possa reproduzir isso de maneira rápida, como tantos, milhares de AMTs estão fazendo? Quanto custa ser um poço de crenças limitantes, influenciando seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, seus resultados o tempo todo, para o resto da sua vida? Tem preço? Tem. É 24 parcelas? Não. É 24 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sem ter os resultados que você realmente quer e merece, tendo resultados medianos. Então tem um preço vir para o treinamento? Tem. Tem um preço não vir? Tem também. Então se você puder vir, pague o preço de vir. Porque esse é mensurável. Esse você fecha lá a quantidade de parcelas e sabe certinho quanto você vai pagar para vir. Agora, quanto você vai pagar para não vir? Esse é um preço que não dá para você calcular. Não tem como você calcular esse preço, tá? Espero que essa aula tenha feito muita diferença para você. Tenho certeza que algumas pessoas não poderão estar conosco, seja por agenda, seja pela própria questão do investimento. Tá tudo bem, já disse, vai fazendo o seu caminho. Agora, se você puder estar conosco no treinamento ROI, se você ainda não fez o ROI, e no AMT 2017, venha, porque isso vai transformar a sua maneira de pensar, seus sentimentos, seus comportamentos, seus resultados. A chance sua de ter sucesso em todas as áreas da sua vida é multiplicada por no mínimo 10, 20, 30, 50, 100 vezes mais, tá? Então esse é o meu convite para você. Eu espero que você esteja conosco agora para este final de ano. Então faça a sua inscrição para o treinamento ROI, faça a sua inscrição para o treinamento AMT. Se você fizer os 2 juntos, você vai poder dividir o treinamento ROI também, que normalmente é parcelado em até 10 vezes, você vai poder dividir em até 20 vezes se você fizer junto com o AMT, tá? Você divide tudo isso no cheque, tudo junto, em 20 vezes, até 24 vezes, sem juros, sem nada. Então, se você puder estar conosco nessa fábula que começa agora, no meio do ano, daqui a alguns dias e termina lá em dezembro, serão momentos únicos e inesquecíveis de muita transformação. A pessoa que inicia esse processo agora no final do ano não tem nada a ver com a pessoa que termina esse processo lá no final do ano. Então eu sempre digo, como eu sempre digo, te espero no próximo nível, te espero no próximo patamar. Venha comigo, venha com a equipe para todo esse processo de transformação. Eu quero pegar na sua mão para a gente fazer isso aqui tudo juntos. Quero te levar da onde você está, do seu estado atual, para o seu estado desejado. Michael, dá para ter tudo isso sozinho na vida? Dá. Talvez em 10, 20, 30, 40, 50 anos dá. Eu sempre digo que assim, se você conversar com uma pessoa muito experiente, com 60, 70, 80 anos, é normal você sair dessa conversa dizendo para você mesmo algo do tipo: caramba, como essa pessoa é sábia, como essa pessoa tem um poder de consciência, um poder de influência, uma comunicação maravilhosa, como essa pessoa ela é sabida, como ela sabe das coisas. Ok, só que ela está lá com 70, 80 anos de vida, onde o jogo já está terminando. Se você quer ter todo o conhecimento, toda a sabedoria para gerar resultados extraordinários para você, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus negócios, já daqui nos próximos meses, vem comigo. Pega na minha mão, pega na mão da equipe EBPNL e vem com a gente. Pode confiar, eu vou te levar para o próximo nível. E a garantia você tem, você sabe qual é. Não existe risco para você. Então isso me compromete com dar 110% do meu melhor. Tá bom? Espero você no próximo nível para que a gente possa juntos construir um futuro cheio de sucesso, uma mentalidade realmente poderosa. Que se você for pai, se você for mãe, lembre-se, a partir do momento que você for uma pessoa com uma mentalidade muito mais poderosa, você também será
modelo para muitas pessoas, para os seus filhos, para sua filha, para as pessoas que são especiais para você. Você muda a sua vida e muda a vida de uma multidão de pessoas que vão copiar você durante a jornada da sua vida. Tá bom? Te espero lá no próximo nível. Grande abraço.